Gente, o argentino mais querido do Brasil, o embaixador do Arrasta Pra Cima, aquele que já doou mais de 100 mil reais, vai estar no palco do Arrasta Pra Cima agora, nesse exato momento. Ele é empresário, fundador da Biofarmus, farmácia de manipulação que mais cresce no Brasil e envia para o Brasil todo. É investidor de propriedades, leilões, jogos online, franquia de biotecnologia e marketing de relacionamento. Nesse momento, eu trago o brasileiro, o argentino, o cara mais querido que eu conheço, Martín Ávila! Uma salva de palmas, 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 palmas! Amém, irmão, amém! Boa tarde. Tudo bem com vocês? Quantos de vocês conseguiram ouvir uma palestra de um argentino gago por 40 minutos? Quem conseguiria? Gente, vamos parar de brincadeira. Vamos falar a verdade. Passou muito tempo e eu nunca pensei que estaria aqui. Principalmente depois de ver tantas pessoas, tantos palestrantes de alto nível, como Paulo Vieira, compartilhar palco com ele, Vitor Zidane, Noara Poça. Quem mais? Me desculpa se estou esquecendo de alguém. Chris Manfro. Gente, infinidade de pessoas. E hoje estou aqui. E eu quero comentar para vocês como é que um argentino, ex-gago, chegou aqui num palco do Arrasta Pra Cima. Tudo bem? Então, antes quero fazer algumas perguntinhas para vocês. Quantos de vocês conhecem pessoas que nessa pandemia, principalmente empresários e autônomos, que passaram por dificuldade financeira? Levante a mão. Quantos de vocês conhecem pessoas que foram demitidas de seus empregos nessa pandemia? Levante a mão, por favor. Ok. Pesquisas mostram que a grande maioria daquelas pessoas tinham só uma fonte de renda. Então, a grande falha é por aí. E eu estava vendo que as pessoas que têm uma fonte de renda só, elas geralmente trabalham 40 horas por semana durante 40 anos para receber 40% do salário. E depois, ao final de tanto trabalhar, conseguem um benefício que é a famosa e tão desejada aposentadoria. E aí recebem o quê? Os benefícios do INSS. Sabem o que significa INSS? Isso nunca será o suficiente. E aí, para piorar, vocês com certeza devem conhecer algum aposentado que deve estar precisando de um pai, de uma mãe, de alguém que consiga auxiliar eles. Você conhece? Então, eu quero mostrar hoje as chaves de como você criar riqueza através de segundas fontes de renda. Beleza, vamos lá. Só que antes, eu gostaria de comentar um pouquinho da minha história. Eu nasci em Buenos Aires, na Argentina, família típica argentina de classe básica. Minha mãe era doméstica, meu pai trabalhava numa multinacional de operário. E ele se esforçava muito, muito, muito na empresa. Só que ele tinha algumas mágoas, porque no final de semana ele bebia demais. Ele bebia tanto, mas tanto, mas tanto, que ele afogava isso
no álcool e aí ele deixava vazar algumas coisas. Uma vez eu lembro que ele estava tão mal que ele confessou que meu avô quis matar ele. E isso foi o detonante para ele. E essa época de beber tanto fez com que meus pais brigassem muito. E eu querendo defender muitas vezes minha mãe, porque meu pai às vezes batia na minha mãe, entrava no meio e eu apanhava. E apanhava bastante, para não falar que muito. Só para te situar do jeito que eu apanhava, cada vez que fazia alguma caca, meu pai falava: Martim, você vê aquela árvore que está aí? Pega um galinho que seja bom, e bom era grosso. Pega lá, arranca e traz para mim. Então eu ia de cabeça baixa, ia até a árvore, pegava o galinho e aí voltava com o galinho e eu sabia o que ia acontecer. Entregava na mão dele, eu virava as costas e ele, pá! Nas minhas perninhas magrelas, deixava toda marcada. E para completar esse show, ele me falava: ó, agora vem e você fica embaixo do chuveiro gelado e você não vai chorar. Sabe por quê? Porque os homens não choram. Eu quis entender qual que era a base de tudo isso. E eu vi que ele fazia isso para me proteger do meu avô. Ele me queria criar com uma casca bem dura para eu não sofrer aquilo que eu sofreu. Só que isso me custou muitas horas de terapia e de autoconhecimento. Aí, para completar o negócio, eu ia na escola e já gago, porque havia desenvolvido o que se chama gagueira psicogênica, que é aquela gagueira que você desenvolve por trauma. E as crianças me falavam: Martim, fala a palavra touro. E sabe como que eu falava? E o raio do touro não saía. E aí, bullying na escola. Gente, já apanhava em casa, bullying na escola. Que mais? Passava tantas coisas. Minha mãe, vendo toda essa situação, ela decidiu mudar esse quadro. E me começou a levar em hospitais, outro. Minha mãe não desistia nunca. Minha mãe, acho que era brasileira, tipo irmã do Ronaldo, entendeu? Porque, putz, mãe é mãe, é? Vocês que são mãe, vocês fariam tudo para o seu filho? Fala a verdade. Isso mesmo. E ela não era diferente. Então, eu lembro uma vez que me levava no hospital e me colocava aqueles fiozinhos na cabeça, esse tal de eletro. E aí tinha uma folha, imagina uma folha aqui, que o lápis saía do quadro. E a enfermeira falava: nossa, olha aí o louquinho, nunca vi uma coisa assim. Ai, coitadinho, louquinho, ficou louquinho. Esse era eu. Então um dia minha mãe que fez? Ela me levou a assistir o coral onde meu irmão cantava. E olha como é. Meu irmão falava bem e ainda o Lazarento cantava. Imagina como eu me sentia. Muito mal. Só que eu vi ele cantando e falei: nossa, que legal. E aí minha mãe me levou para conhecer a professora de canto. E a professora viu como eu falava e ela falou: oh, sabia que os gagos quando cantam não gaguejam? Traz ele para cantar comigo. E eu fui. E aí o que aconteceu? Eu estava morrendo de medo, porque eu já sofria bullying na escola. Imagina bullying cantando, gaguejando e cantando. Só que eu era gago, mas era esperto. Então, olha o que eu fazia. Eu ia lá atrás. E eu, quando começava a cantar, quando a professora fazia assim, eu fazia... Só fazia mímica. Aí a professora esperta falou: Martim, você fica aqui. Depois do horário. Eu falei: putz, eu vou apanhar,
com a régua da professora agora. O único que faltava. E aí ela falou, canta. E ela me empoderou a cantar e me deu minha primeira aula de canto. Então eu já tinha duas pessoas que acreditavam em mim. Minha mãe e a professora. E aí eu comecei a acreditar. Então, posso falar que a primeira chave para você ter riqueza é acreditar. E isso aqui é bíblico. Quando duas ou mais pessoas acreditam no mesmo propósito, tudo é possível. E olha o que nós temos aqui. Faz sentido para vocês? Ok. Aí fui cantando e comecei a ir um coral, comecei a ir outro, comecei a ir em um concerto, fui em um bairro, fui em outro estado, fui em outra província, até que nos 19 anos eu conheci um país lindo que foi o Brasil. E aí eu comecei a ver uma coisa diferente. As pessoas vocês são alegres. Vocês acolheram muito bem a gente. Vocês nunca estão debaixo astral. E eu falei aquela vez, esse é o país onde eu quero morar. É o Brasil. Para aquela época, 19 anos, eu já estava começando a trabalhar com meu pai, numa multinacional, junto com meu irmão. E meu pai falava o seguinte, Martim, estuda muito, trabalha comigo e como seu irmão na multinacional, trabalha muito tempo e depois se aposenta, que eles vão cuidar muito bem de você. E eu acreditei muito nessa parte. Então eu fiz isso. Só que quando eu chegava na porta da empresa, estava o guarda com uma lista de pessoas e ele mostrava quem entrava e quem saía da empresa. Aqueles que eram demitidos. Então aquilo que falava meu pai não era 100%. Então eu pensei, nossa, o que vai acontecer se meu pai e meu irmão são demitidos? O que vai acontecer com eles? O que vai acontecer comigo? Eu tenho que fazer uma coisa diferente para ajudar a minha família. Eu vou começar a criar uma segunda fonte de renda. E aí, naquele momento, estabelecer minha segunda chave, que é estabeleça seu porquê. Por que você vai fazer essa segunda fonte de renda? Lembra que teu porquê tem que ser muito forte. O porquê seu tem que ser mais alto que o como. Por que o como? Porque o como fala, como vou fazer uma segunda fonte de renda se sou branco, se sou preto, se sou baixinho, se sou gordo, se sou magro, se sou mulher, se sou argentino? Só que esse porquê é alto, ninguém como vai matar ele. Então aí estabeleci meu porquê e foi pesquisar. E aí que fui e encontrei um táxi. Então comprei meu primeiro táxi. E esse táxi eu já tinha no meu trabalho tradicional. Eu trabalhava na empresa, tinha um chofer e à noite trabalhava na minha fonte de renda, minha segunda fonte de renda. Terminei de pagar o primeiro, aí falei, vou comprar o segundo. E aí já tinha 3 choferes. E deu certo. E depois passei para um terceiro táxi. E eu falei, que legal, agora já tenho, não 5, 6 choferes. E me faz lembrar a história do meu amigo aqui, Marcelo. Acho que são mais ou menos iguais. Parabéns, Marcelo, adorei. E aí falei, aí vou fazer uma conta que foi muito legal. E eu pensei, olha, se eu tiver 25 táxis até os 35 anos, não vou precisar trabalhar mais. E eu peguei aqueles 6 choferes e eu fiz o que chamava de círculo vermelho. Eu expliquei para eles, pessoal, se a gente atinge juntos essa marca, a cada ano que a gente comprar mais táxis, eu vou pagar muito melhor vocês. E eles acreditaram naquela visão que eu tive. Então, a quarta chave é você delegar nas pessoas certas.
Porque se eles acreditam na tua visão daquilo que você realmente acredita, e você estabelece metas claras, quando você vai chegar, em quanto tempo você vai estabelecer sua meta, o que você vai fazer em cada período, não tem como não dar certo. Você chega lá. Então, aí nós colocamos aquela ação durante vários anos. E compramos táxis, ia lá e não sei o quê. Só que surgiu um problema. Meu pai e meu irmão foram demitidos da empresa. Então, eu busquei uma terceira fonte de renda. E juntos compramos o quê? Uma banca de jornal. Ótimo! Já tinha vários táxis, vários choferes, uma banca de jornal. Estudava administração de empresas, trabalhava na multinacional e estava indo tudo bem. Era tudo certinho. Só que aconteceu um detalhe. Como cada ano que passava, eu apaixonado pelo Brasil, vinha de férias aqui, eu fui para Porto Seguro. E você sabe, estava mais magro, 10 quilos mais magro, cabelo por aqui, barbudo, argentino, daquele jeito. E aí eu falei, vou fisgar as gatinhas. Nossa, Porto Seguro, fisgar as gatinhas. E aí conheci uma gata linda, maravilhosa, fantástica, que se chama Luciane, que é minha esposa. E eu, linda, maravilhosa, uma salva de palmas para ela, por favor. Gente, olha lá, 8 meses depois eu casei com ela. Larguei os táxis, deixei para meus funcionários, a banca de jornal deixei para meu irmão. Acabei com tudo. Ou seja, minha meta racional foi trocada por uma nova meta, uma meta emocional. Só que eu não sabia o que fazer aqui no Brasil. Eu peguei 3 empresas para representar. Comecei do zero. E eu pergunto para vocês, quem compra produto da Argentina? Ninguém. Ninguém. Então, numa conversa que ela estava com o pessoal, que minha esposa é farmacêutica, eu também. Eu me formei aqui no Brasil. E o pessoal estava falando que farmácia de manipulação dava dinheiro. E eu, só ouvindo a conversa, falei, quer saber? Eu vou montar uma farmácia de manipulação. E todo mundo, naquela hora, naquela roda, deu risada de mim. E eu já estava acostumado ao bullying. E eu falei, quer saber? Eu vou montar essa merda. 7 meses depois, havia montado minha primeira farmácia de manipulação. Na cidade que hoje eu moro. E o que acontece com a maioria dos empreendedores aqui no Brasil, e não só aqui no Brasil, em todas partes do mundo, o Sebrae fala que nos primeiros 2 anos, mais de 50% das empresas quebram. E eu não fui a exceção. Eu quebrei e fiquei devendo para todo mundo. Inclusive para meu sogro, que me emprestou dinheiro. Só que tinha experiência já de 2 anos. Eu falei, agora eu vou fazer o que tenho que fazer e vou fazer certo. E foi remar. Remar junto com minha mulher. Remamos juntos. E aí pagamos todas as nossas dívidas. E aí, 2 anos depois, fizemos nossa primeira filial. E eu pensei, ok, tenho o meu tradicional, que é aquela primeira farmácia. A segunda farmácia vai ser a renda para quê? Para investir em outras coisas. E aí fui investir em quê? Em leilão de carros, leilão de motos, licitação de medicamentos. Que mais que fiz? Comprar casas, vender, reforma, minha casa, minha vida. Fiz um monte de coisas. Aí chegou a terceira filial. E aí já estava naquilo que eu queria. Minha meta era a terceira filial. Já tinha tudo o que estava precisando. Só que eu fui aqui na minha 4ª filial e a coisa não estava começando a andar bem. Eu já havia passado da minha meta. E olha como são as coisas. Eu já havia chegado na minha meta e eu estava pensando, nossa, como as coisas não estão bem? Sempre o ser humano olha o negativo. E aquele dia, eu lembro que eu havia feito um curso de inteligência emocional e financeira, e eles haviam feito um exercício que fez muito sentido para mim.
Eu gostaria de compartilhar com vocês. Vocês querem ficar de pé? Vale a pena. Vamos lá. Vocês vão abrir os braços e vocês vão falar assim. Eu vou tirar aqui. Se tiver uma oportunidade muito boa, e ninguém quiser, manda para mim. Fala seu nome. Vai. Universo! Acredita, cara. Se tiver uma oportunidade muito boa, e ninguém quiser, manda para mim. Gente, sabe o que aconteceu aquela hora? Nada. Mas não foi tão assim que nada. Porque algumas horas depois, toca o telefone e aquele cara que construía comigo as casas, ele falou: Martim, você quer ser dono de um condomínio? Como assim, cara? Dono de um condomínio? Você está louco? Sou farmacêutico, faço casinha com você. Não, cara, é um condomínio. Eu vou te explicar e vou na tua casa. Domingo, 7 da noite, eu estendi minha mão e fechei com ele, fiz: esse condomínio é meu. E foi a primeira vez. Foi a primeira vez que realmente eu assinei um contrato milionário. Foi 3.324.000 reais que eu me comprometi a fazer. Então, aí colocamos a quarta chave da riqueza, que é botar em ação. Ação. E aí começamos a mexer para um lado e começamos a mexer para outro. E aqui veio a quinta, que confira como você vai chegar a tudo aquilo que você se comprometeu. Quando eu comecei a fazer as contas, eu vi uma coisa: o tempo que eu havia estabelecido era maior ao tempo do contrato. Então, muitas vezes você tem alta emoção, baixa inteligência e dá quê? Merda. Então eu falei: nossa, e agora o que eu faço? O universo manda não menos problemas, sino mais sabedoria para resolver esse problema. E qual foi a chave para fazer isso? A chave era criar uma nova fonte de renda. Então, o que eu fiz aí? Eu pensei: gente, vamos investir no digital da nossa empresa. Então, peguei as pessoas certas, porque eu não entendia nada de digital, não entendia nada de e-commerce. E essas pessoas me ajudaram a montar o meu primeiro e-commerce. E enquanto a gente não conseguia investir muito, a gente ia adquirindo o quê? Experiência. Íamos errando e fazendo, e enquanto isso íamos fazendo o condomínio, e seguia trabalhando com licitações, e seguia trabalhando com a manipulação, e com a construção de casas. Então, uma coisinha ia complementando a outra para terminar de fechar a nossa meta principal, que era terminar o condomínio até final de 2019. E isso aconteceu. Nós conseguimos fazer toda a infraestrutura, pagando cada dívida e ainda adquirindo experiência. E quando terminamos de pagar tudo, falamos: agora vamos entrar de cheio no digital. E o que aconteceu em março de 2020? Pandemia. Todo mundo que fez começou a recuar, e nós já tínhamos 3 anos de experiência quase, e já tínhamos dinheiro no bolso para investir. Aí fomos com tudo, e saímos de 3 funcionários para 22 funcionários, sextuplicamos nosso faturamento, e aí foi quando a BioPharmos se transformou na farmácia de manipulação
que mais cresceu no Brasil em 2020. Gente, agora aí, você já tem as chaves. Você já sabe como fazer o dinheiro. Você sabe que precisa ter diferentes fontes de renda. Você aplica, chama o universo e ele vai te dar. E a pergunta é: o que você vai fazer com o dinheiro? Isso eu te pergunto agora. Você vai ficar rico. O que você vai fazer com o dinheiro? Você vai comprar mais Ferraris? Você vai comprar mais apartamentos em Miami? Que isso é muito bom. Eu adoro. Ou como é que você quer ser lembrado? Talvez pode ser pelo legado que você vai deixar para outras pessoas. Olha aqui. Eu vou te pedir agora que você leve uma mão no seu coração. Vale a pena fazer isso, gente. Porque isso aqui foi determinante o ano passado no Arrasta para Cima para mim. Levei a mão no coração. Fechei meus olhos. E vou pedir para vocês fechar seus olhos. E agora, vocês se imaginem sendo muito ricos, milionários. E pensem, a quem ou qual instituição vocês estariam doando, ajudando? Quais seriam as pessoas que você estaria fazendo com que elas consigam ter um dia melhor? Consigam um prato de comida. Se imaginam vocês entregando um prato de comida para aquela criança que passou tempo sem comer, sem beber. E graças a que você conseguiu criar aquela fonte de renda extra, você conseguiu fazer isso? Vocês conseguem sentir como o seu coração começa a ficar iluminado? Como o seu coração consegue ser mais belo? Conseguem sentir? Sim ou claro? Ok. Então agora que vocês conseguiram sentir isso daí, vou pedir que vão ao seu momento abrindo seus olhos. Gente, eu falei que cantava quando era criança. E naquela época eu me sentia feio, me sentia triste, me sentia incompleto, como o corcunda de Notre Dame. Aquele corcunda, o nome dele era Quasimodo, e Quasimodo significa quase feito. Assim eu me sentia. Quando comecei a doar, aí eu me comecei a sentir muito mais completo. E aí eu lembro que Quasimodo cantava uma música que fez muito sentido para vocês, para mim, perdão, e gostaria de cantar para vocês. Música, por favor.
Porque pode pássaro ser libre, porque canta sabia sin límite, porque ele sim, porque eu não. Na minha cabeça também eu posso, sem parar, se levo dentro meu sabia, porque ilumina o sol ao mundo, porque o mar a tantos acaricia, porque ele sim, porque eu não. Se dentro meu tanto ilumino e como mar suave acaricio e como vento suspiro, vocês não entendem meu coração, vocês não veem, não conseguem ver que eu belo sou, porque pode uma árvore dar seus frutos, porque pode Deus ser tan injusto, porque ele sim, porque eu não, porque não puedo eu ter minha fêmea, minha terra e meus frutos ser completo e não quase feito, vocês não enxergam meu coração, vocês não veem, não conseguem ver que eu belo sou. Que eu belo sou. Uau! É o nosso embaixador artista. Valeu, meu irmão, tamo junto, viu? Diego, só uma coisa. Esse povo aqui é uma semente que não pode ser engavetada. Com sua segunda fonte de renda, você pode ser uma semente que pode ser plantada, virar uma floresta, dar seus frutos e fazer uma floresta inteira. Vocês podem ser parte disso e venham aqui para o Arrasta para Cima. Se aconteceu comigo, pode acontecer com cada um de vocês. Muito obrigado. Uou, uma salva de palmas, Martin Ávila. Peito que não. Valeu, meu irmão, gratidão, viu? Uou, eu não sabia que a gente tinha um embaixador cantor, gente. Que surpresa boa.